Então, a gente vai começar a aula, segunda parte da aula de rotinas das agências transfusionais, com a parte da requisição de transfusão. Então, essa é uma dica bem antiga da EducaSangue. Quem não conhece ainda o EducaSangue, a gente está no Instagram, no Facebook, e também tem um aplicativo. Ela cita, foi uma das mais antigas que a gente tem, da Cita Portaria Antiga, né? Que, na verdade, tem o mesmo conteúdo da Portaria de Consolidação número 5, que é a portaria atual do Ministério da Saúde. Mas, no final das contas, o que essa figurinha quer dizer? Que a gente não pode nunca aceitar uma requisição de transfusão sem os dados obrigatórios pela portaria, né, pela RDC também, porque quando a gente faz isso, a gente acaba levando a provavelmente prejuízo ao paciente, já que a gente não está seguindo todos os passos de segurança. Então, isso está descrito na nossa portaria. Eu não posso liberar hemocomponente sem uma requisição de transfusão totalmente preenchida. E aqui tem o doutor, né? Foi o Dia dos Médicos ontem, mas só para lembrar que a requisição de transfusão é uma solicitação médica, né? Então, é um ato médico, o médico, né, às vezes, infelizmente, vai ter que se adequar a isso, e a nossa obrigação não permitir que a requisição de transfusão chegue incompleta e seja atendida dessa forma. Coisa mais perigosa que a gente pode fazer é tentar adivinhar, por exemplo, os dados secundários daquele doente, né? Então, tentar adivinhar o sobrenome, tentar adivinhar quem é o paciente, tudo isso leva a um prejuízo muito grande, às vezes até com óbito do doente. Então, nossa solicitação de transfusão aqui no EMOSSE é uma solicitação padronizada, uma requisição de transfusão padronizada, que foi replicada em alguns hospitais em um processo de solicitação no sistema informatizado de cada hospital, mas todas têm que ter o mesmo conteúdo. Então, nome do hospital, os dados completos do paciente sem abreviaturas, nome, idade, data de nascimento, sexo. Precisa da idade e data de nascimento? Sim, a portaria coloca esses dois dados. A gente tem que seguir a legislação, né? E apesar de a gente não ter ainda na nossa portaria a obrigatoriedade do CPF, provavelmente na revisão dessa portaria, que nós não sabemos exatamente quando é que vai sair, que essa revisão está sendo feita já há bastante tempo, vai ser colocado o CPF, que talvez seja o identificador secundário mais importante que a gente tem aqui no Brasil, né? Provavelmente é. Prontuário, enfermaria, leito, para poder localizar esse doente, o nome completo da mãe sem abreviaturas, diagnóstico e indicação da transfusão, os resultados dos exames que justifiquem a transfusão. Por exemplo, eu estou pedindo um concentrado de hemácia, eu preciso ter hemoglobina ou hematócrito. Eu estou pedindo transfusão de plaquetas, eu preciso de uma contagem de plaquetas. Estou querendo plasma. Se for em vigência de sangramento, por exemplo, eu preciso de um TAP, o TTPA, né? E o crio precipitado, eu preciso da dosagem do fibrinogênio. Claro que esses exames, eles não vão ser possíveis numa transfusão emergencial, que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu ainda não tenho nem resultado de exame e eu preciso transfundir o paciente mesmo assim. Mas em qualquer outra situação, inclusive nas reservas cirúrgicas, eu preciso desses exames que vão facilitar a organização dentro da agência transfusional do que a gente vai fazer. O médico vai pedir o hemocomponente e vai ver se ele precisa de alguma característica especial. É um hemocomponente modificado? Ele precisa ser desleucocitado, irradiado? Eu preciso liberar um hemocomponente fenotipado para o meu doente? É um paciente que já teve uma reação anafilática, né, uma reação alérgica grave? Ele precisa de hemocomponente lavado? Então, tudo isso tem que estar prescrito pelo médico. Claro que todo serviço de hemoterapia tem que ter a ficha do receptor. E nessa ficha do receptor, que para a gente no EMOSSE é o SBS, né? Então, no SBS a gente tem essa ficha do receptor, é para ter todas as informações de hemocomponentes modificados que o paciente precisa. Essa ficha do receptor é preenchida por nós. Então, se nós percebemos que tem um paciente com alguma necessidade especial, acrescentamos a observação para transfusão, falando que necessidade é essa, ok? O médico vai pedir a quantidade, por exemplo, 1 unidade de concentrado de hemácia ou volume, no caso de crianças, né? Eu quero, por exemplo, 10 ml por quilo de concentrado de hemácia para esse bebê. E volume também pode ser solicitado, por exemplo, uma transfusão de plasma, né? Quem lembra aqui que a gente sabe que tem que fazer a dose de plasma pelo menos de 10 ml por quilo.
e o médico pode arredondar para um volume aproximado de 200 ml cada bolsa de plasma, ou ele pode pedir o volume de plasma de acordo com o quilo do paciente, e o serviço transfusional vai adaptar as bolsas que tem ali de plasma para liberar aquela dose. A data da solicitação, e eu preciso da identificação do médico. Essa identificação não precisa ser carimbo, gente, isso é muito importante, eu não preciso do carimbo, mas eu preciso do nome completo do prescritor e seu CRM junto com a assinatura. Então, com essa solicitação perfeitamente preenchida, eu posso posso dar continuidade aos passos de uma boa transfusão. Então, lembrando que os resultados laboratoriais têm que estar lá. Quando for criança, eu preciso do peso em quilo, ou quando eu tenho a necessidade de plasma e crio, para que eu possa adequar a quantidade de acordo com o peso do paciente, ver se aquilo que o médico solicitou está ok, ou se essa dose precisa ser ajustada. Toda vez que a gente tem a solicitação de transfusão, a RT, né, requisição de transfusão, chegando na agência transfusional, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar o dado no SBS. Por que eu vou buscar o dado no SBS agora? Porque se meu paciente já tem uma PAI previamente positiva, a chance é grande de ter uma PAI positiva agora, e eu precisar mandar essa amostra para estudo. Então, não vou lá sem checar e colher uma amostra de ADTA, que é nosso padrão aqui. Eu vou checar no SBS, se eu tiver histórico de anticorpo, eu vou já coletar 2 amostras de ADTA e uma de soro, que é o padrão para a realização dos estudos dos laboratórios de imunemato da hemorroide, ok? Tudo que eu estou olhando no SBS, eu tenho que estar anotando na minha requisição de transfusão. Quem recebeu já a versão nova da requisição de transfusão, percebeu que houve alguns ajustes, né? A introdução do CPF, a colocação de um campo intermediário, que é o SBS, que a pessoa vai anotar, a pessoa física, e os dados que constam no SBS, quando ela checa essa requisição de transfusão com a ficha do receptor, para que a gente possa ter esse dado sendo visto sempre que o paciente chegar e eu tenho um registro. Lembrando daquela máxima, se não está registrado, não foi feito. Então, eu vou anotar. Eu não estou ainda com a requisição de transfusão nova, em que tem esse campo para eu checar os dados no SBS. Vocês podem anotar em cima, podem anotar embaixo, podem anotar no verso da requisição de transfusão, contanto que essa anotação exista, para que a gente possa ter a certeza que alguém foi lá no sistema e checou as informações necessárias para a liberação, para a coleta de amostra e para a liberação desse hemocomponente posteriormente. Não devemos nunca, e nossa legislação nos ampara, né, em relação a isso, não devemos nunca receber requisições de transfusão rasuradas com dados incompletos ou abreviados. Aconteceu algum problema naquela transfusão porque foi recebida a RT assim, a responsabilidade é unicamente de quem recebeu. Então, o médico pode fazer isso? Não, ele não pode. Mas vocês, mais do que qualquer pessoa, não podem aceitar, porque vocês entendem, né, todos nós entendemos a importância de ter um processo seguro e de seguir a legislação, ok? O campo do carimbo do recebimento da RT, nós podemos ter isso em algumas agências padronizado, um carimbozinho em que a gente coloca a data e a hora do recebimento da requisição de transfusão, quem recebeu essa requisição de transfusão, ou podemos escrever isso também no verso à mão, para a gente saber que horas que aquela requisição de transfusão chegou na unidade. Se PAI positiva prévia ou atual, capricha aí na informação na requisição de transfusão, para o colega que vai entrar no plantão depois não ter dúvida. Sempre vou registrar e vou rubricar. A RT chegou e está incompleta, vamos ver se é urgência ou não. Se for urgência, a gente vai liberar, porque a burocracia não pode passar na frente da vida do paciente. Mas se não for urgência, a gente vai solicitar uma nova requisição de transfusão e só liberar após. Mas eu liberei porque era uma urgência. Vai pedir mesmo assim uma requisição de transfusão nova, porque eu não posso ter esse registro que deve ser guardado minimamente por 20 anos, incompleto, rasurado, com informação inadequada, ok? Mas a vida do paciente é a coisa mais importante nesse momento.
Então, se for uma urgência, se for uma emergência, a gente vai liberar e vai atrás da burocracia depois. Mas a burocracia tem que, sim, ser respeitada, tem que ser resolvida antes da troca do plantão. Ok? Vamos lá. De novo, só para a gente não esquecer, a ausência de conformidade da requisição de transfusão nunca deve atrasar uma transfusão de emergência. Porém, todas as RTs incompletas ou rasuradas têm que ser refeitas, certo? E voltar para a unidade transfusional. Ah, eu passei o plantão, não resolvi, não passe um plantão sem resolver. Por uma questão muito simples. O médico também vai sair do plantão e quem está chegando provavelmente não vai querer resolver o problema do outro. Então, sempre terminem o plantão com tudo resolvido, ok? Às vezes não é possível, porque foi na troca do plantão que o paciente começou com sangramento grave, uma transfusão de emergência. Então, a gente tem que ter o médico que está recebendo esse plantão depois resolvendo. Deu problema, aciona o responsável técnico da agência transfusional para que ele possa resolver. Então, não sofram, gente, também de ficar brigando com todo mundo de todas as equipes, principalmente brigando com o médico, que às vezes isso é meio difícil, né? Mas tem toda a agência transfusional, tem um responsável técnico, tem um médico que foi treinado, capacitado, e ele tem como responsabilidade, por isso que o nome responsável técnico dá conta do cumprimento de toda a legislação. Então, esse responsável técnico tem que ajudar vocês a cumprirem o que a legislação fala, tá? Nós temos alguns campos obrigatórios na requisição de transfusão pela nossa legislação, que às vezes a gente vem com preenchimento mais ou menos, né, ignorado, que são o histórico gestacional, transfusão de reações transfusionais. Eu sempre reforço, gente, perguntem para o paciente na hora que vocês vão coletar a amostra, né? Foram lá para coletar a amostra, já confiram com ele, já transfundiu, já recebeu sangue alguma vez, né? Já teve alguma reação, tem gestação? Todas essas são informações importantes para que, às vezes, a gente precise decidir o que vai fazer na hora dos meus testes pré-transfusionais. E depois que eu recebi a requisição de transfusão, nós temos 2 padrões de atendimento, certo? No geral, aqui no Ceará, quem coleta as amostras pré-transfusionais é o próprio funcionário da agência transfusional, né? Mas nós temos, por exemplo, unidades fechadas em que a agência transfusional não entra. E muitos serviços do Brasil, quem colhe é a equipe assistencial. Então, eu preciso ter uma noção do que eu preciso fazer e do que o outro precisa fazer. E essa coleta de amostra pré-transfusional talvez seja o passo mais importante para a segurança da transfusão. A amostra pré-transfusional, como eu falei aqui, dica velha, né? Portaria já mudou em 2017, essa dica de 2016, mas é uma dica que continua com o mesmo texto na portaria de consolidação número 5, que é como que deve ser a identificação da amostra. Como que eu vou identificar meu paciente para coletar a amostra? Primeira coisa é entender que eu preciso identificar o paciente corretamente e eu preciso identificar a amostra corretamente. Qualquer um desses passos, se você não fizer da forma perfeita, a gente não vai poder ter segurança para liberar o hemocomponente, ok? Então, eu vou identificar positivamente o paciente. Quem sabe me dizer o que é identificar positivamente o paciente? Tem umas mãozinhas levantadas, gente. Vocês podem interromper, porque quando eu estou dando a aula, eu não consigo ver a mão levantada, ok? Então, vocês podem interromper quando vocês quiserem falar. Quem que consegue me dizer o que é identificar positivamente o paciente? Nome completo. Prontuário. Isso, Naná. A gente vai sempre perguntar para o paciente qual é o nome dele. A gente nunca na vida vai falar assim, você é José Maria da Silva? É proibido, né? Então, a gente vai sempre perguntar para o paciente como é o seu nome. Essa é a identificação positiva, certo? Como é o seu nome? E nunca, gente, na vida, a gente deve usar apenas o nome como identificador.
qual é o nosso padrão? Como é seu nome completo, qual o nome da sua mãe e qual sua data de nascimento, ok? Então, a gente vai checar essas informações que o paciente vai estar contando para a gente com a nossa requisição de transfusão. Ah, eu vou checar o prontuário? Posso checar o prontuário, mas o paciente geralmente não sabe o número do seu prontuário, né? Então, a gente vai perguntar dados que o paciente possa retornar para a gente a informação. Nós temos um detalhezinho aqui, nem todo paciente está orientado, nem todo paciente está consciente, né? Então, toda vez que a gente tiver algum paciente que esteja desorientado, que esteja inconsciente, eu não vou fazer essa identificação sozinha, certo? Então, eu vou chamar uma pessoa da equipe assistencial, que é a equipe que está cuidando do paciente, e pedir para essa pessoa ir com a gente identificar esse doente. Lembrando que existem placas coladas à beira do leito, existem pulseiras de identificação. A pulseira de identificação é um dado que, teoricamente, é muito mais confiável do que uma placa de identificação à beira do leito. Por quê? Porque, às vezes, o paciente muda de leito e a placa permanece, né? E a pulseira de identificação pode ter erro? Pode. Tudo na vida pode ter erro, a gente não pode esquecer disso. Mas é mais confiável essa identificação na pulseira. Temos instituições que 100% dos pacientes têm pulseira. Então, se o paciente tem pulseira de identificação, nós vamos lá e checamos a identificação positiva do doente, a ART e a pulseira de identificação. Para que a gente faz isso, gente? Porque, às vezes, o paciente vai receber essa transfusão quando está desacordado, por exemplo, numa cirurgia. Se a pulseira de identificação tiver com o dado de um paciente, mas o paciente é outro, imagina um risco para aquele doente, né? Então, sempre chequem a pulseira de identificação para confirmar que os dados que o paciente está contando para a gente estão compatíveis com a pulseira de identificação. A placa à beira do leito está errada. O que a gente vai fazer? Chamar imediatamente a enfermeira responsável, o enfermeiro responsável pela unidade, para que essa placa seja retirada. Nós não podemos ver o erro e não corrigir esse erro, ok? Então, eu vejo muito isso, principalmente dentro do HU, que o volume é maior, o cuidado que todo mundo da agência transfusional tem em relação à identificação do doente, né? Quantas e quantas vezes fomos nós, dentro da unidade transfusional, que avisamos para a equipe assistencial que os dados do paciente não estavam corretos, né? Que a gente pegou a identidade do doente para confirmar os dados junto com a requisição de transfusão e percebeu que o nome da mãe estava diferente. E, inclusive, eu acho que foi até com a Lena, não sei se a Lena está ouvindo a aula agora, que era um paciente totalmente diferente do paciente que estava sendo solicitado. A única coisa correta era o nome. Então, vocês imaginam o risco de uma transfusão assim. Então, nós somos os vigilantes da segurança daqueles doentes, ok? Então, a gente não pode nunca deixar de ajustar os erros que a gente vê, ok? Gente, tem duas pessoas com a mão levantada. Vocês querem fazer alguma pergunta? Uma pessoa, não sei o nome, porque não tem aqui. A outra é Regina Silva. Querem fazer algum comentário? Não? Então, vamos para frente. Então, eu identifico positivamente meu doente, perguntando o seu nome completo, sua data de nascimento e o nome da sua mãe, checo a placa da beira do leito, checo a pulseirinha de identificação. O paciente não consegue responder positivamente para mim, está inconsciente, desorientado, chama alguma pessoa da equipe assistencial para me ajudar a identificar aquele paciente, ok? Faremos sempre a dupla checagem. Geralmente, a dupla checagem é com o próprio paciente, o paciente dando essa informação para a gente, mas a gente também tem essa possibilidade de dupla checagem com o profissional assistencial. E aí, eu vou coletar a amostra desse doente, lembrando que eu vou ter que identificar à beira do leito essa amostra, eu não identifico a amostra nem antes nem depois. E a identificação à beira do leito, naquilo que a gente chama de ilha, eu não posso sair da ilha do paciente, é uma identificação que também está prevista na legislação, que é semelhante à identificação obrigatória em qualquer lugar do mundo, ok? Nome completo sem abreviação. Se tiver prontuário, o prontuário. Se não tiver,
pode ser o CPF, se esse dado estiver na requisição de transfusão, ou a gente padronizou aqui no EMOSS, nas agências transfusionais, se eu não tenho um prontuário, eu coloco a data de nascimento. O responsável pela coleta e a data da coleta. Nós não podemos nunca trabalhar com uma amostra que não tenha todos esses dados corretos, presentes e adequados, ok? Posso usar essa amostra se a amostra estiver, por exemplo, com sobrenome abreviado? O que vocês acham? É uma emergência, o paciente está sangrando. O médico falou que ele vai morrer se não for transfundido agora. Eu posso usar essa amostra? O que vocês fariam, meu povo? Vocês usariam uma amostra mal identificada numa emergência? Oi? Essa pergunta é quase uma pegadinha, mas uma pegadinha muito importante para a gente nunca mais esquecer. Nós não podemos nunca usar uma amostra mal identificada. O nunca é nunca mesmo. Sabe aquelas poucas regras 100%? Essa é uma delas. Né? A regra 100% PAI positiva vai para estudo. Outra regra 100% é a amostra mal identificada. Ah, é uma emergência, a gente vai trabalhar como se não tivesse amostra, ok? A gente não faz isso de vez em quando numa transfusão de emergência. Eu libero sem amostra, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não posso nunca na vida, gente, isso é regra 100%. Eu não posso nunca usar uma amostra mal identificada, ok? O que vai acontecer com a amostra mal identificada? Recebemos na agência transfusional, percebemos o erro, falamos, vão ter que coletar outra amostra. Qual vai ser o padrão de resposta? Quem trabalha em agência transfusional sabe, devolve a amostra para eu identificar. Não, nós nunca devolvemos a amostra. Nós descartamos essa amostra. Por que nós descartamos essa amostra? Porque se ela voltar para a mão para ser reidentificada, é a mesma coisa de eu aceitar uma amostra sem identificação nenhuma. A amostra nunca na vida pode ser devolvida. Essa amostra vai para o lixo. Nós, se for um paciente em situação de emergência, vamos liberar um concentrado de hemácia, um plasma, de acordo com o protocolo de transfusão de emergência sem amostra, mas nós nunca utilizaremos uma amostra mal identificada. 4 identificadores não são sofridos: nome completo sem abreviação, prontuário não tendo prontuário, data de nascimento do doente, data da coleta e nome de quem coletou. Não tem sofrimento nenhum. O sofrimento é a gente usar uma amostra mal identificada. Por que eu não posso usar uma amostra mal identificada, gente? O que vocês acham? Por um negócio que tem até uma sigla em inglês, que é sangue errado no tubo. Existe uma chance, fizeram um trabalho há alguns anos nos Estados Unidos, olhando simplesmente o ABO e o RH. E perceberam que amostras que vinham com identificação inadequada, incompleta, tinham uma chance de 3% de ter sangue errado no tubo, considerando apenas ABO e RH. E vocês imaginam que tem uma infinidade de gente com o mesmo ABO e RH. Considerando apenas ABO e RH, 3% das amostras que eram recebidas com informações incompletas, informações erradas, tinham sangue errado no tubo. Poderia dar uma incompatibilidade ABO e o paciente poderia ir a óbito, certo, gente? Então, nós não temos a opção, tanto por uma questão básica de segurança do paciente, quanto pela nossa legislação, de usarmos para os testes pré-transicionais uma amostra mal identificada. E essa amostra chegou para a gente, está mal identificada, nunca mais retorna para ser reidentificada, certo? Regra 100% da vida. É uma emergência, trabalhem como se não tivesse amostra. Alguma dúvida, gente, nisso? Doutora, não é nem dúvida, é só esclarecimento. Aqui na nossa realidade, né, do EMOSS de Crato, às vezes, quando acontece, vem a amostra, enfim, faltando algum dado, é mais em relação aos interiores, né? Então, municípios mais distantes, que não é na cidade de Crato. Então, nesse caso, só para ficar claro, né? Porque às vezes a situação, como a senhora falou,
é distante, o paciente está grave, algo do tipo. Aí, geralmente, nesse caso aí, eu tenho que liberar a O, não é isso? Não, nesse caso, vocês vão ver se é uma emergência. Se for uma emergência, sim, vocês vão liberar como se não tivesse amostra. E aí eu digo para vocês uma coisa, raramente é emergência, gente, certo? Raramente. Quem trabalha em serviço transfusional, né, Larissa, sabe que raramente é situação de emergência. 99,9% das liberações vão ser liberações que não são emergenciais. Então, nessas liberações não emergenciais, nós não vamos nunca liberar sem a amostra correta. É emergência, a amostra está inadequada, a gente vai descartar essa amostra e vai liberar como O, tá? Nós não podemos usar a amostra para fazer os testes, tá? E entendendo que a grande maioria das vezes não vai ser emergência, a gente vai esperar a amostra chegar. E se for uma liberação emergencial, o médico ainda vai ter a responsabilidade de assinar o termo de liberação sem a realização dos testes pré-transfusionais. Porque não é isso que a gente vai fazer? Então, o médico vai assinar autorizando a liberação sem os testes. E aí a gente vai ter essa conversa sempre com o médico, né? Doutor, a amostra veio mal identificada, eu não posso usar essa amostra que veio para os testes pré-transfusionais, ela vai ter que ser descartada. O senhor vai querer uma transfusão de emergência, assinar o termo autorizando essa transfusão de emergência sem os testes ainda? Se a resposta for sim, eu vou assinar, a gente vai fazer. Mesmo que ele não tenha assinado ainda, a gente até conversou sobre isso na outra aula e a gente vai reconversar agora. Se o médico sinalizar que é uma transfusão de emergência, né, os nossos comitês transfusionais, geralmente, isso, claro, depende de cada instituição, mas os do EMOSSE, orientam que a gente libere com essa informação verbal e depois a gente resolve o papel, ok? A gente só não pode tornar isso um padrão. Transfusão de emergência, hemácia O negativa para mulheres com menos de 50 anos e crianças, hemácia O positivo para mulheres acima de 50 anos e homens, e plasma A, PTM sem ABO, que a gente vai rever isso hoje, certo? Independente da distância. Nós também, Larissa, aqui atendemos municípios distantes, né, que não tem agência transfusional. E essa conduta é a nossa conduta padrão, ok? Não podemos agir de forma diferente, porque se a gente abrir exceção para isso, o paciente foi a óbito, a culpa é somente de quem abriu a exceção, tá? Então, eu, como responsável técnica, eu nunca abro exceção. Nunca na minha vida fiz isso e nunca vou fazer, porque eu não posso ser conivente com uma situação errada que vai colocar em risco a vida do doente, ok? Ok, doutora. Beleza. Então, paciente sem anticorpo no SBS, uma amostra de ADTA. Paciente com anticorpo, 2 ADTA, uma de soro. Lembrando de novo, é uma das etapas mais importantes dentro da terapia transfusional, talvez seja mais importante. E a cuidadosa coleta, com identificação positiva do doente, a identificação correta da amostra, é fundamental para a segurança da transfusão. E nunca regra 100%, vamos devolver a amostra mal identificada. Vai ser descartado e a gente vai orientar uma nova coleta. Emergência, finge que não tem amostra e transfunde aquele doente. Sempre lembrando que o médico tem que ser responsável por isso, mesmo que verbalmente inicialmente. Depois ele assina a requisição de transfusão. Doutor, é emergência, a amostra não vai poder ser utilizada. Devemos liberar, o senhor vai assinar essa requisição de transfusão para transfusão sem amostra pré-transfusional? Ok? Então, a gente vai ter sempre esse cuidado. Nós temos um cuidado um pouquinho maior, né? Na hora que a gente vai coletar, além da identificação positiva, que eu já coloquei nome completo, nome da mãe, data de nascimento, a gente ainda faz umas perguntinhas, né? Já tomou sangue? Teve reação? Já engravidou? E as meninas gostam, os meninos agora gostam de fazer uma outra pergunta. Sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Né? Eu não sei quem aqui tem esse costume de fazer isso. É uma prática que, na verdade, a gente... não tenho nada contra, eu acho que às vezes é bom a gente perguntar, principalmente que é um comparativo a mais. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Nossa portaria, ela não obriga que a gente tenha 2 amostras para ABO antes da primeira liberação de CH, certo? Isso não é um padrão no Brasil, apesar de eu saber, por exemplo, que o Einstein faz isso.
que a gente tem uma recomendação mundial que nenhuma transfusão, a primeira transfusão do doente, pode sair com uma amostra só. Essa não é uma recomendação dentro da nossa legislação, gente. Eu estou fazendo só um parênteses aqui para vocês ficarem cientes disso. Nós estamos tendo cuidado, há mais ou menos 1 ano e pouco, de estar sempre cadastrando o ABO daquele doente que a gente fez para uma reserva, que não utilizou, dentro do SBS, para que a gente possa ter a segurança da segunda tipagem antes da primeira transfusão. Toda vez que a gente tem um paciente que eu vou precisar transfundir, uma das informações mais importantes é a informação comparativa, né? O meu SBS está dizendo que o paciente é do grupo O. Fui lá na minha ficha do receptor. Está dizendo que o paciente é O. Mas a amostra que eu coletei hoje é A. Tem alguma coisa errada. Não tem alguma coisa errada, gente? O que vocês fariam nessa situação? O SBS dizendo o grupo e vocês coletaram uma amostra e o grupo é outro. Qual é a conduta que a gente tem que fazer agora? O que vocês acham? É pedir para mudar a amostra no SBS? É ligar para a Imuno para repetir o teste, mandar a amostra? O que a gente tem que fazer? É fazer uma nova coleta. Perfeito. Então, a gente vai sempre pensar que houve algum erro de identificação, né? Então, a gente vai lá, fui eu que fui. Melhor mandar o colega. Tô só no meu plantão, porque a gente tem vários agentes transfusionais que tem uma pessoa só, vou eu de novo, mas com outro olhar, né, gente? Com um olhar ainda mais curioso para a identificação do doente. Cheguei lá, conferi de novo positivamente o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, tá tudo batendo, tá perfeito. O doente é o mesmo. Coletei a amostra, repeti e continua dando divergente. Mas eu vou confiar que o meu paciente realmente é daquele grupo. E aí eu vou atrás para o registro anterior para ver onde foi que houve o erro. Às vezes foi só um erro que a gente chama de clerical, na digitação mesmo, né? Na hora que alguém for digitar RT, por exemplo, foi uma transfusão de emergência, tomou sangue O, e aí acabaram liberando, botando o ABO como se fosse O, né? Apesar de ter lá escrito que era A. Então, a gente vai atrás do erro para a gente poder ter a mudança do ABO no SBS. E toda vez que a gente tem isso, obviamente, tem uma não conformidade, né? Ok? Mas a coisa mais importante foi o que a Iva falou, nós vamos lá e vamos reidentificar o doente, recoletar a amostra e checar os resultados, ok? Nenhuma dúvida aqui, né? E sempre eu vou ter o cuidado de checar no SBS essa informação, porque muitos dos nossos pacientes já têm ABO cadastrado. Vou falar aí, eu sou bem otimista, e aí vocês me corrijam, que provavelmente mais da metade dos nossos pacientes sendo transfundidos hoje já tem um ABO RH cadastrados no SBS, ok? Nossa portaria de consolidação número 5, anexo 4, do Ministério da Saúde de 2017, coloca que as amostras para provas pré-transfusionais têm validade de 72 horas a partir da hora da coleta. Só que a gente não tem essa informação como obrigatória no tubo, não é verdade, gente? Lembra que é a data? Nome completo, sem abreviação, um segundo identificador, geralmente prontuário, ou a data de nascimento, o nome de quem coletou e a data da coleta. E aí, como é que é a minha validade de 72 horas? Minha validade máxima é de 72 horas. Então, se eu tenho hora no tubo, e isso é um cuidado que a gente deve fazer, deve ter, quando a gente coleta a amostra, não é obrigatório, mas sempre que possível eu vou colocar a hora, ok? Então, vou lá, por exemplo, hoje, vou lá e às 22 horas coletei a amostra de um paciente. Aquela amostra vai valer até o dia, até 3 dias depois, até 72 horas, às 22 horas daqui a 3 dias. Se eu não tiver a hora no tubo, eu vou considerar hoje D1. Hoje é dia, vamos fingir que hoje é 26 de outubro, só para usar aqui meu exemplo. Vamos fingir que hoje é 26 de outubro e eu coletei minha amostra hoje, mas eu não tenho a hora no tubo. Então, D1 é considerado o primeiro dia, que é o dia da coleta.
o D2, dia 27, e o D3, dia 28. E minha amostra vai ser válida até dia 28/10, às 23h59. Chegou meia-noite, chegou 0 hora do dia seguinte, do dia 29, a amostra perdeu a validade. Se eu tivesse colocado a hora no tubo aqui no dia 26, minha amostra ia ser válida. Coletei 26 às 22 horas, minha amostra ia ser válida até dia 29 às 22 horas. Não coletei a hora do tubo, ele perdeu a validade antes. Eu nunca posso passar da validade. Perder a validade eu posso perder antes, sim, porque eu vou estar sempre sendo o mais rigoroso, o mais restritivo possível para a segurança do meu paciente. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo certo? Passar para frente. Vou precisar, fiz um concentrado de hemácia hoje, o médico pediu outro para amanhã, minha amostra está válida, não é válida 72 horas, vou cruzar outro CH, eu vou lá e retipo a minha amostra, não, é um cuidado a mais que a gente deve ter, lembrando que eu estou proibido, vou frisar, proibido de anotar o ABO no tubo. Eu sou proibido, vocês estão proibidos de anotar o ABO no tubo. Por que é proibido anotar o ABO no tubo, gente, do doente? Quem que sabe me dizer? Porque induz ao erro, certo? Eu anotei errado, o colega pegou uma bolsa errada, se confiou no ABO que estava escrito lá, e pegou e transfundiu o paciente foi a óbito por uma reação hemolítica. Então, assim, principalmente numa emergência, o desespero é tão grande que o negócio, né, não deveria, mas às vezes sai todo torto. Então, é proibido anotar ABO e RH no tubo. E minha amostra é válida até 23h59 de hoje. Quando dá às 22 horas, que o povo adora transfundir à noite, né? Quando dá 10 horas da noite, 22 horas, solicitam a concentrado de hemácia na agência transfusional. Esse concentrado de hemácia não vai conseguir, provavelmente, ser transfundido dentro da validade da amostra. Ele não tem 4 horas para ser transfundido. Como é que eu vou entregar um concentrado de hemácia cuja validade da amostra tem menos de 2 horas? Não vou entregar esse concentrado de hemácia. Eu vou coletar uma nova amostra ou pedir uma nova amostra para eu refazer os meus testes. Então, a transfusão tem que ser terminada dentro da validade da amostra, ok? Todo mundo tem feito isso, gente? Tudo certo? Então, tá bom. Alguém um dia me perguntou por que 72 horas? Alguém sabe por que 72 horas? Nós temos recomendações internacionais de segurança. Foi definido que 72 horas era um bom prazo, que ele tinha uma boa segurança em relação à formação de novos anticorpos e que permitia que a gente não ficasse coletando amostras do paciente todos os dias. Então, esse prazo de 72 horas é um prazo padronizado internacionalmente por conta da segurança daquela transfusão e da redução das coletas de amostras. Então, eu não quero nem muito, nem pouco. E esse nem muito, nem pouco ficou definido como 72 horas, certo? Nossas amostras têm que ser armazenadas, né? Vocês lembram? Pelo menos 3 dias após a transfusão. E aqui, dentro da hemorragia do estado do Ceará, são 10 dias. Coletei a amostra para os testes pré-transfusionais, ela tem que ser descartada somente depois de 10 dias. Lembrando que, se eu transfundir um concentrado de hemácia, o segmento da bolsa, o macarrão, o rabicho, como vocês quiserem chamar, tem que também ser armazenado por esse tempo. Por que eu tenho que armazenar essas amostras por esse tempo, gente? O que vocês acham? Eu não uso essa amostra depois de 72 horas. Por que eu vou armazenar essa amostra depois de 72 horas? Eu acho que quase todo mundo aqui sabe a resposta, não sabe? Quem que vai me dizer? Para uma futura investigação de uma reação transfusional. Perfeito. Porque o paciente pode fazer uma suspeita de reação transfusional tardia e a gente precisa dessa amostra para confirmar tudo que foi feito. E às vezes tem uma outra coisa ainda que a gente descobre no meio do caminho, que o paciente, por exemplo, é um paciente que de repente era uma anemia,
E aí virou um mieloma múltiplo, eu tenho que fenotipar esse doente, né? E aí eu vou lá e resgato essa amostra pré-transfusional da primeira transfusão para poder fazer uma fenotipagem, por exemplo. Então, guardar bem essa amostra pré-transfusional, gente, que ela é muito importante, principalmente para estudo de reação, mas às vezes salva a gente para pegar uma amostra para a gente fenotipar antes da primeira transfusão, ok? Às vezes essa amostra, ela está com uma PAI positiva, tem uma discrepância BO, e eu preciso mandar a amostra para imuno, né? Para o laboratório de imuno, para poder fazer uma investigação mais aprofundada. Se essa amostra teve que sair da agência transfusional, eu vou anotar no livro de compatibilidade, depois de descarte da amostra, com lápis, que essa amostra foi enviada para imuno. Por que com lápis, gente? Por que eu não anoto de caneta? Porque dependendo do que for encontrado no estudo, a amostra volta para a agência transfusional para ser cruzada lá, né? Junto com as bolsas, certo? Então, eu vou anotar de lápis, para se ela voltar, eu simplesmente apago o lápis e deixo depois para anotar o descarte com 10 dias, ok? Mas a gente precisa saber o que aconteceu com a amostra, e esse o que aconteceu com a amostra a gente vai escrever ali de lápis, ok? Não podemos, gente, claro, ter registro de lápis no nosso livro, é um registro provisório só para facilitar a informação de que a amostra foi para o hemócio, certo? A imuno pode devolver para a agência transfusional a amostra para ser cruzada, junto com os hemocomponentes, junto com o concentrado de hemácia. Contanto que a imuno consiga identificar totalmente o anticorpo, então, anticorpo não identificado, ela não pode voltar. Autoanticorpo, a amostra também não pode voltar. A imuno tem que ter descartado todos os anticorpos por trás daquele anticorpo que foi identificado. E a imuno também vai mandar o concentrado de hemácia refenotipado para o antígeno, né, cujo anticorpo paciente foi identificado, e com um laudo assinado. Eu não posso cruzar uma bolsa, receber uma bolsa e uma amostra, sem ter um laudo informando o que aconteceu com aquele estudo, certo? Então, o laudo tem que ir sempre junto. Então, pode ser que a gente volte da imuno para a agência transfusional as amostras com as bolsas, mas sempre com o laudo junto, com todo o cuidado que a imuno tem de estar mandando somente quando a gente tiver uma segurança, nunca 100%, né, gente, mas uma segurança alta de que não vai dar problema nessa prova de compatibilidade. Tudo certo até agora? Então, vamos para frente. Rotina básica por paciente. Chegou a amostra, coletei minha amostra, vou centrifugá-las, né? Quanto tempo que eu centrifugo? Depende da validação da centrífuga de cada agente transfusional. Então, 5 minutos, 3 minutos, vai depender 10 minutos, vai depender da validação da centrífuga. Vou consultar novamente, está centrifugando, vou de novo no SBS, consultar de novo a pessoa física, preferencialmente um colega. Eu estou sozinho no plantão, eu mesmo, né? Vou lá e checo de novo para ver se eu encontro alguma informação que antes eu não tinha encontrado. Encontrei mais de uma pessoa física com os mesmos dados ou com dados muito semelhantes, eu vou tentar descobrir o que está acontecendo. Normalmente, quem faz isso é o enfermeiro que está na agência transfusional, o assistente administrativo, mas a gente vai tentar ver o que está acontecendo para saber se são duas pessoas diferentes ou duas pessoas iguais. E essa informação, às vezes, ela vai ser um pouquinho trabalhosa, às vezes, nem sempre, mas às vezes vai ser um pouquinho trabalhosa, porque eu vou ter que buscar uma informação num outro hospital. Por exemplo, transfundiu na MEAC, só que o nome da mãe faltou um D. E agora eu estou com essa paciente no HGF. O HGF vai lá, liga na MEAC, confirma os dados aí dessa paciente, como é que está o nome da mãe no sistema de vocês? E a gente vai lá para tentar checar qual é a informação correta. Às vezes foi um registro errado na MEAC, às vezes foi um registro errado no HGF, mas o importante é a gente saber qual é o erro, sempre batendo com o documento do doente. Estou com o RG ali, pega o RG do doente, né, facilitar a vida, pergunta, Maria, você transfundiu na MEAC? Você já internou na MEAC? Quando foi que internou? Recebeu sangue lá? Isso ajuda a gente conferir se é ou não o mesmo paciente. Depois a gente resolve a fusão, a unificação dessas pessoas físicas.
Tenho 4 pessoas físicas, a gente está fazendo uma limpeza no SBS. Eu não sei se vocês já perceberam isso na rotina de vocês, né? A gente está fazendo uma limpeza no SBS para acabar com as duplicidades de pessoas físicas. É um trabalho, provavelmente, de anos, mas que está indo todo mês, pelo menos 1.000 pessoas físicas duplicadas desaparecem, certo? A gente tem feito isso com muito cuidado e é muito importante que a gente evite a colocação de uma pessoa física a mais. E aí eu vou checar, tem 4 pessoas físicas com os mesmos dados, eu vou abrir pessoa física por pessoa física, checar cada ficha do receptor, porque às vezes na primeira pessoa física eu tenho uma fenotipagem e na última eu tenho anticorpo. Já pensou que perigo? Eu abri só a primeira, não respeitei a fenotipagem estendida porque não tinha anticorpo, mas o paciente, por exemplo, tem um anti-KID-A no histórico. Olha o risco, né? Então, eu vou sempre checar todas as pessoas físicas e vou rapidamente unificar essas pessoas físicas. Hoje, o nosso processo de unificação de pessoas físicas é por um sistema chamado GLPI, que é um sistema da TI, em que a pessoa da agência transfusional vai pedir a unificação. Um médico da imunohematologia geralmente vai estar checando essas pessoas físicas e vai ver se é possível ou não unificá-las e depois, com autorização no GLPI, a pessoa física é unificada. Mas todas essas informações têm que estar muito bem ajeitadinhas para não ter problema de a gente unificar paciente que não é o mesmo, né? Ou para a gente deixar vários registros de um único paciente. Então, vamos sempre ter esse cuidado, tá? Não posso ver uma duplicidade de pessoa física e não fazer nada, certo, gente? Muito importante isso. E aí, eu centrifuguei minha amostra e vou para minha rotina pré-transfusional. O que eu tenho que fazer de teste, gente? E aí vai depender sempre de qual hemocomponente eu vou transfundir. Então, concentrado de hemácia, sangue total. Ai, a gente transfunde sangue total, gente? Transfundimos, né? Concentrado de hemácia, sangue total, transfusão de granulócitos, eu vou fazer tipagem ABO-RHD, PAI, retipagem do CH, o sangue total e a prova cruzada. Transfusão de plaquetas, tipagem ABO-RHD, PAI, plasma e crio, somente a tipagem ABO-RHD. Lembrando sempre que dificilmente na vida um paciente toma plasma sem ter risco de precisar tomar CH, né? Ou ele está sangrando, ou ele está com risco de sangramento. Imaginam fazer só uma tipagem ABO-RHD e liberar 3 plasmas para um procedimento cirúrgico, por exemplo, e o paciente tem uma hemorragia, eu não tenho nem a PAI feita. Então, apesar de a nossa legislação falar que eu não preciso estar fazendo PAI para transfusão de plasma e crio, é prudente sim, e eu recomendo, eu peço que todos façam PAI também para transfusão de plasma e crio, porque se essa PAI estiver positiva e a gente precisar de uma transfusão de concentrado de hemácia, vai ser um desespero, certo? Então, eu vou ter, basicamente, como rotina de todo hemocomponente, além da tipagem ABO-RHD, a PAI. E qual é a intenção? É demonstrar reações antígeno-anticorpo in vitro para prevenir essas reações in vivo. Lembram da mãozinha de fada, da mão mágica, né? Ninguém quer a mão que balança o berço. Todo mundo lembra? Então, com mãozinhas de fada, nós vamos fazer a agitação delicada dos nossos tubos. Sempre lembrando que no tubo eu pingo o soro antes, o plasma antes e somente depois a hemácia. E na hora que o meu botão desprega do meu tubo, eu paro de ler. Eu paro de agitar e faço a leitura, ok? Mas quando eu agitei mais, desapareceu. Vai desaparecer se a aglutinação for fraca, gente. Então, como que eu vou fazer? Centrifuguei, fiz uma agitação delicada, o botão despregou, parei imediatamente. Parei imediatamente. A gente não pode dar uma balançadinha a mais, certo? Parei e fiz a leitura. 4 cruzes. Essa solução límpida atrás de um único agregado de hemácia, geralmente é o que a gente encontra no RHD, no ABO. 3 cruzes, reação forte, a solução atrás límpida, né? E vários agregados grandes de hemácia.
2 cruzes agregadas de tamanho médio com solução clara, uma cruz já está com fundinho avermelhado, e aí um negativo significa que não tem aglutinação nenhuma, tá? Muito cuidado nessa leitura. Reforço sempre mãozinha de fada e parou na hora que despregou o botão. Por favor, não agitem, porque aglutinações mais fracas vão desaparecer. A gente viu recentemente uma aglutinação de 3 cruzes virando 0. Por quê? Porque continuamos agitando depois que despregou o botão do tubo, ok? Por favor, despregou o botão, imediatamente vocês param de agitar e fazem a leitura. Aqui é a aglutinação em cartela, mais fácil ver, né, gente? Se vocês estiverem com a vista boa, se não tiverem, vocês têm que ir no oftalmo, né? Fundamental vista boa para trabalhar com imunohematologia, com teste pré-transicional. Então, eu vou lembrar que o gel é como se fosse uma peneira. Eu tenho muito grumo, fica em cima, positivo. Não tenho grumo, vai para baixo, negativo. E aí eu tenho fraquinho, só uma poeirinha, né? Tenho uma cruz de baixo subindo, 2 cruzes ao longo do gel. Eu vou repetir, gente, porque existe muita dúvida da aglutinação que eu percebo, principalmente 2 cruzes. 2 cruzes ao longo do gel, 3 cruzes descendo, 4 cruzes lá em cima e, ocasionalmente, principalmente numa fenotipagem que não deveria ter sido realizada, é vista, às vezes, dupla população, hemácias positivas, hemácias negativas, e na fenotipagem significa que eu tenho hemácias dos doadores junto com hemácias do paciente. Quer dizer, eu fenotipei um paciente com transfusão há menos de 3 meses, isso está errado, né? A gente sabe que a pergunta básica para fenotipagem é se já recebeu sangue, né? E quando é que foi, ok? Então, só lembrar desses graus de aglutinação. O que a gente pinga primeiro na cartela, gente? O soro, plasma ou a hemácia? Quem lembra? Eita, não tem ninguém aqui hoje? Pinga, doutor. A gente, na cartela, obrigatoriamente a hemácia. Obrigatoriamente a hemácia. Eu posso colocar o plasma ou soro antes? De jeito nenhum. Outra regra 100%. Eita, quanta regra 100%, né? Por que eu nunca boto plasma ou soro antes? O que vem dentro da nossa cartelinha? Quem lembra? É a antiglobulina humana, é o soro de Cumbis. É um anticorpo contra o anticorpo. Então, se eu pingar o meu anticorpo, que está ali no meu plasma, no meu soro antes, essa antiglobulina humana, esse soro de Cumbis vai neutralizar meu anticorpo e meu anticorpo não vai mais conseguir se ligar à hemácia, ok? Na cartela, obrigatoriamente, a suspensão de hemácia vem antes. Aí eu pingo minha suspensão de hemácias e só depois que eu pingo meu plasma, o meu soro, ok? Regra 100%, gente, tá? Como é que eu devo trabalhar? Eu não sei se vocês já sabem, aqui em Fortaleza, a gente, inclusive, criou um grupo para ver a demora, gente, das amostras chegarem na Imuno, certo? A gente, infelizmente, tem muito atraso de envio de amostra com PAI positiva, com discrepância BO. Isso impacta muito na segurança da transfusão daquele paciente e de outros pacientes que, de forma, né, emergencial ou de urgência, precisam ser transfundidos e estão com exames alterados. Então, a amostra foi coletada, chegou a requisição de transfusão, tentem coletar logo a amostra. A amostra foi coletada, chegou na agência transfusional, façam logo a BO, RH e PAI. Não quero, não dá tempo de fazer outra coisa, deixa para outro plantão, não tem problema, ou faz depois. Mas façam logo a BO, RH e PAI. Por que eu vou fazer logo? Porque eu preciso saber se tem alguma alteração nos meus testes. Eu tenho que mandar essa amostra para o laboratório de referência, eu tenho que mandar para o laboratório de imunohematologia. Se eu demorar para fazer o básico, gente, imagine se eu tiver, por exemplo, um sangue raro na mão, uma anemia hemolítica autoimune, que eu preciso, às vezes, horas e horas para a realização dos meus testes para uma transfusão com segurança. Além de eu ter um plantão que não é um plantão robusto à noite, né? E quantas amostras que são coletadas de manhã ou coletadas no comecinho da tarde, que só chegam no final da tarde e à noite na Imuno. Então, a gente tem que ter o cuidado de
Chegou a requisição de transfusão, logo que possível, vai coletar a amostra. Ai, daqui a 1 hora é minha troca de plantão, quero não, vai. Vai, gente, que esse é o serviço de vocês e a segurança do paciente. Quem não quer trabalhar com segurança do paciente não pode trabalhar na saúde, né? Então, eu tenho certeza que todos nós escolhemos a área da saúde porque a gente queria dar o nosso melhor para o cuidado do paciente, entendendo sempre que pode ser um familiar, né? Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa extremamente querida da gente ali. Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento que aquele paciente está precisando da gente como se fosse um familiar nosso. Então, não vou deixar para o plantão que está entrando colher porque está próximo da minha saída do plantão. Colham logo, vão agilizando. Os meninos, a gente teve uma reunião que de vez em quando alguém fala, mas não era urgência e virou. Gente, paciente é assim, né? Não era urgência e virou. Quantos e quantos pacientes vocês já não viram assim, né? Era um paciente relativamente tranquilo, era só uma reserva. A gente teve um caso, assim, há 1 ano e pouco lá no HU, que era uma reserva para um aneurisma, né? E ao operar no dia seguinte, esse rapaz rompeu o aneurisma, foi para transfusão de emergência, foi para um protocolo de transfusão maciça, ele acabou indo a óbito. Mas assim, gente, a gente não pode entender, a gente nunca pode entender que o paciente nunca vai mudar, nem que os testes vão mudar, né? Então, tanto a imunematodinâmica quanto o estado clínico do doente é dinâmico. Então, a gente não pode estar esperando passar o plantão, porque, estou tão cansado hoje, vou coletar, não. Coletem, comecem os testes, não deu para terminar, o plantão pega e continua. Por favor, gente, tá? Eu espero que vocês trabalhem dessa forma sempre, pensando em sempre fazer o melhor de vocês para os pacientes, ok? Como é que eu faço os testes? Todo mundo lembra. Todo mundo acima dos 4 meses tem que ter uma tipagem ABO com prova direta e prova reversa. A prova direta, eu procuro diretamente o antígeno na hemácia do meu paciente. Então, eu uso o sorinho anti-A, uso o sorinho anti-B. Alguns serviços que usam soros policlonais, principalmente, usam um terceiro sorinho, que é o sorinho anti-AB. O Hemoce já há décadas não usa o sorinho anti-AB, porque usam sorinho anti-A, um sorinho anti-B monoclonal, são sorinhos bem fortes, que conseguem detectar quantidades pequenas dos antígenos na superfície. E a prova reversa deve ser feita para todos os pacientes acima dos 4 meses de vida. Menos de 4 meses, somente prova direta. Acima dos 4 meses, eu vou fazer também a prova reversa. O que a prova reversa vai procurar? Vai procurar um anticorpo, anti-A, anti-B, anti-AB, que eu espero formar independente de exposição à hemácia estranha. Nunca transfundi, nunca engravidei, né? 4 meses de vida, mas eu espero que esses bebês comecem a produzir esses anticorpos, um termo que não é lá muito correto, chamado anticorpos naturais. Então, a minha prova reversa é o meu confirmatório da minha prova direta. E tem que ser feito em todo mundo acima dos 4 meses. E o que eu tenho que ter? Resultados concordantes. Direta de A, reversa de A. Direta de B, reversa de B. E todas as discrepâncias devem ser resolvidas antes da definição do tipo sanguíneo do paciente. Quem que sabe me dizer se eu posso resolver discrepância BO na agência transfusional? Sim ou não? Posso resolver discrepância BO? Posso não. Pode não, doutora Denise. De jeito nenhum. Toda discrepância BO tem que ir para o laboratório de imunohematologia. Também regra 100%, né? No HU, e isso hoje é específico do HU e da Unimed, eu tenho transplante halogênico, né, de medula óssea. E esse paciente, por exemplo, eu já sei que ele tem uma discrepância BO por conta desse transplante. Vou mandar, quem vai definir isso é o plantonista da imunohematologia, preferencialmente plantonista médico, certo? O HU, né, as plantonistas do HU são também plantonistas do Hemoce, né, da Imuno. Então, no HU pode ser uma definição local nossa, mas qualquer outro local vai mandar para Imuno, ok? Então, ninguém na vida, aqui no Ceará, vai tentar resolver discrepância na agência transfusional. Está proibido, certo? Porque senão a gente faz coisa errada, dá resultado errado, e a gente pode prejudicar a vida daquele doente.
Tipagem RHD menor ou igual a 2 cruzes. Eu vou pedir para vocês não lerem esse slide, porque a gente já mudou essa conduta, certo? Vou mandar a amostra de ADTA para o Hemoce para a genotipagem, escrever que é D fraco no formulário, porque ninguém vai entender por que vocês estão enviando, certo? E o que eu transfundo? Para homem não tem a menor dúvida. RHD positivo, se ele não tiver uma doença hematológica. Para mulheres com menos de 50 anos, gente, eu vou parar para vocês, para fazer um adendo aqui, que a gente já mudou essa conduta. Vocês vão ligar para definir com o médico plantonista da Imuno o que vai ser transfundido. Por que isso? Porque existe a possibilidade, por exemplo, de eu ter uma mulher D fraco, mas que ela também é C pequeno negativo, ok? Uma paciente que é C pequeno negativo, e se eu quiser transfundir RHD negativo, C pequeno negativo, eu vou precisar ter um sangue raro, porque esse é um sangue extremamente raro, C pequeno negativo, RHD negativo. Por que eu tenderia a fazer RHD negativo quando eu posso? Porque pode ser um D parcial, acho que vocês lembram disso. Mas essa decisão tem que ser muito individualizada, ok? Tá na dúvida, plantonista médico da imunohematologia vai definir o que é para ser feito, certo? Como é que vocês vão saber isso? Liga para a Imuno. A Imuno entra em contato com o médico plantonista do sobreaviso e a Imuno e o médico sobreaviso vão definir qual é a tipagem que deve ser feita para aquele paciente, ok? Vocês não precisam nem devem tomar essa decisão sozinhos. Vai ser sempre com o médico plantonista da imunohematologia junto, a partir dessa ligação para o plantão da Imunemato. Quem é que precisa ser fenotipado? Fenotipagem estendida, a gente vai fazer para todos os pacientes com mieloma múltiplo, doença falciforme, talassemia, SMD e aplasia, ok? Onde é que a gente faz fenotipagem estendida? Somente na imunohematologia. Antes de mandar a amostra, claro que eu vou perguntar para o meu paciente se ele recebeu sangue, vou olhar no SBS, mas eu vou sempre perguntar para o paciente ou para o familiar se ele transfundiu concentrado de hemácia nos últimos 3 meses. A informação do SBS não é suficiente para definir isso, porque às vezes ele foi transfundido ontem no outro serviço e ele chegou hoje para a gente e ainda não foi vinculado àquela transfusão. Então, vamos perguntar para o paciente. Se a transfusão, a primeira transfusão de concentrado de hemácia desse doente aconteceu nos últimos 10 dias, sabe o que a gente vai fazer? Resgatar a amostra. Lembra o que a gente falou, que a gente guarda 10 dias? E um segundo objetivo para isso é a gente poder resgatar quando precisa, para a fenotipagem. Então, tem necessidade de ser fenotipado. Não fenotiparam, resgata a amostra, se não teve transfusão antes desses 10 dias, para poder fazer a fenotipagem estendida. A mesma historinha da pergunta da transfusão de concentrado de hemácia, eu vou fazer para mulheres com menos de 50 anos, meninas também, pacientes com doença renal crônica, cirrose, transplante hepático e outras doenças hematológicas, para poder fazer fenotipagem RH e QEL. Aqui, por exemplo, tem a leucemia, tem um paciente com linfoma, eu vou fazer RH e QEL apenas para esses pacientes. E o RH e QEL hoje está na maioria das agências do Ceará, e a partir, provavelmente, de janeiro, nós teremos em 100% das agências transfusionais a fenotipagem RH e QEL para ser realizadas. Ok? Então, alguma dúvida aqui? Vou passar para frente. Vou lá, olhei no meu SBS, fiz minha PAI. A PAI foi positiva na amostra atual, quer dizer, eu coletei minha amostra, a PAI está positiva, independente do que tem no SBS, se a amostra hoje está com PAI positiva, vou mandar para painel. Regra 100%, certo, gente? PAI positiva hoje, estou com a amostra, deu PAI positiva, esquece que tem no SBS, vai mandar para imuno, certo? Então, PAI positiva nessa amostra, mandou para imuno. Se eu tenho uma PAI negativa hoje, vai depender o que eu vou fazer do que tem no histórico do meu paciente. Se for um anticorpo não identificado, eu vou mandar para imuno, certo?
Se eu tiver uma observação para transfusão, falando só mandar se PAI positivo ou PC incompatível, aí eu só peço concentrado de hemácia refenotipado. Se eu tiver um anticorpo identificado, por exemplo, eu tenho uma PAI negativa hoje, mas no meu histórico, na minha ficha do receptor, eu tenho um antiquel, vou ligar para a Imuno e falar, oi, estou com meu paciente, nome tal, pessoa física tal, precisando de um CH refenotipado. Não posso nunca pedir na distribuição, certo, gente? Por quê? Porque a imunohematologia vai selecionar qual é o melhor hemocomponente para aquele doente e vai refenotipar para os anticorpos, né? Para os antígenos referentes aos anticorpos. É um antiquel, a imuno vai fenotipar para quel. É um anti-E grande, fenotipa para E grande. É um anti-KID-A, vai pegar o hemocomponente concentrado de hemácia e refenotipar para o KID-A. Por que essa rotina? Pela mesma razão que a gente faz a retipagem do CH na agência transfusional. Qual é o único teste que eu posso fazer, que eu não posso deixar de fazer numa transfusão de emergência? A retipagem do CH, não é isso? Não está escrito que é ó, porque eu vou lá e vou retipar o CH. Porque pode ter um erro, não pode, porque errar é humano, né? Pode ter um erro na coleta, pode ter um erro no processamento, pode ter um erro na imuno, e aí o que está escrito ali no rótulo não ser real. E aí a gente vai ter todo o cuidado de estar checando o conteúdo. É a mesma teoria, gente. Do mesmo jeito que eu retipo o CH antes da transfusão em 100% das vezes, eu vou refenotipar o meu CH quando o meu paciente tem anticorpo, certo? Para não ter perigo eu mandar uma bolsa antígeno positivo porque o rótulo estava com a informação errada, tá? PAI negativa, paciente fenotipado, vejo se tem na minha conservadora com o mesmo fenótipo, se não, eu vou pedir na distribuição, ok? Nós sempre tentaremos respeitar a fenotipagem estendida para pacientes com doença falciforme e os pacientes aloimunizados, tá? Ah, liguei na distribuição, a distribuição não tem tudo que precisa ser respeitado, a distribuição vai ligar para o médico plantonista para a gente definir o que vai poder ser respeitado e o que vai poder não ser respeitado. Aqui, por exemplo, vem um S pequeno, né? O S pequeno é um antígeno presente em mais ou menos 80%, 90% da nossa população. E é muito pouco imunogênico. Dificilmente ele leva à formação de anticorpo. Se eu tiver um paciente com vários fenótipos negativos, incluindo aí o S pequeno, existe uma grande chance de eu não ter em estoque o hemocomponente respeitando, por exemplo, esse S pequeno. Então, nesses casos, o médico plantonista da imuno vai falar, gente, não precisa respeitar o S pequeno, respeita o restante dos fenótipos, certo? Isso daqui é um trabalho nosso, médico plantonista da imuno, para a gente saber o que a gente vai liberar, quais são os antígenos mais importantes, os mais imunogênicos, para definir essa ordem de prioridade numa transfusão que precisa ser realizada naquele momento, certo? Doutora? Oi. Uma dúvida. Por exemplo, quando a gente refenotipa a bolsa para o antígeno do anticorpo, né? E aí a bolsa foi para AT, e aí por algum motivo não transfundiu. E aí a amostra venceu, exemplo, né? 3 dias. Aí para fazer novo estudo de anticorpo. Porém, a bolsa permaneceu lá. Há necessidade de refenotipar a bolsa novamente? Excelente pergunta, Larissa, que eu já ia esquecer de falar. Toda vez que a gente refenotipa uma bolsa, a gente gruda uma etiquetinha, né? De bolsa fenotipada, não é isso? Isso. Essa etiquetinha nunca pode ser tirada daquele hemocomponente. Concentrado de hemácia vai permanecer para a vida dele com a etiquetinha de bolsa refenotipada. Enquanto a etiquetinha de bolsa refenotipada estiver lá grudadinho naquele hemocomponente, eu não preciso refenotipar, certo? Mas nunca aquela etiqueta pode ser retirada. Combinado? Ok, porque eu percebi, inclusive, que o sistema não aceita, né? Você, na mesma doação, fazer mais de, sei lá, mais de uma. Isso, tá? Mas a etiqueta não pode ser retirada. Se por alguma razão a etiqueta foi retirada por um erro, alguma questão semelhante, aí a gente vai refazer,
ok? Então, a agente transfusional tem que ter também isso bem certinho na cabeça. A etiqueta de bolsa refenotipada, aquela etiquetinha de fenotipagem, nunca pode ser retirado do hemocomponente, ok? Excelente pergunta, que eu já ia esquecendo de falar. E aí, eu tenho esse slide aqui, também é velho, mas para a gente lembrar sobre o tal do CDE. Hoje, há mais ou menos um mês e pouquinho, o Hemose parou de fazer o CDE. Vocês repararam isso, gente? Hoje, 100% dos nossos doadores RHD negativo são fenotipados para RH e QEL. A gente substituiu o CDE pela fenotipagem RH e QEL, quer dizer, a gente voltou a 8 anos atrás, porque a gente teve que ajustar o nosso processo para permitir ampla concorrência no processo licitatório do doador. E aí, essa fenotipagem RH e QEL substitui o CDE, mas a gente tem que saber olhar para ela, certo? O que é o CDE positivo? É a presença do C grande e ou E grande na fenotipagem daquele CH RHD negativo, ok? Então, receber um RHD negativo, vai olhar para o C grande, vai olhar para o E grande, para ver se um dos dois antígenos é positivo, e se algum dos dois for positivo, eu vou falar que essa bolsa deve ser transfundida em mulheres com mais de 50 anos e homens, RHD negativo, certo? Ah, eu tenho uma mulher de 25 anos sangrando, que é RHD negativo, e a única bolsa que eu tenho é C grande positivo. O que eu vou fazer? Usar essa bolsa C grande positivo, certo, gente? Lembrem-se sempre, o ótimo é inimigo do bom. Mas se eu tiver uma outra bolsa que é C grande e E grande negativo, eu vou usar, obviamente, nessa mulher RHD negativo, C grande e E grande negativo, tá? Então, hoje, o CDE foi substituído pela fenotipagem RH e QEL. CDE positivo significa C grande e ou E grande positivos. Se o C grande e ou E grande positivo forem positivos, eu devo usar esse CH-RHD negativo em homens e mulheres acima de 50 anos que são RHD negativo. Eu devo, gente, certo? Lembrem-se sempre, a hemoterapia é feita da transfusão no paciente de hoje, pensando no paciente de amanhã. Se eu usar uma bolsa que seja, se eu falar assim, bichinho desse homem aqui, eu não quero usar C grande para ele, vai faltar para a mulher em idade fértil, e ela pode ser imunizada, inclusive para D, para o anti-D, porque o C grande ou o E grande podem ser marcadores de um RH positivo escondido que os nossos testes não pegaram. Certo, gente? Isso é muito importante. Esses pacientes têm que receber. Então, mulheres acima de 50 anos e homens têm que receber bolsas CDE positivo, C grande e ou E grande positivo, para não faltar para as mulheres em idade fértil e crianças. Alguma dúvida aqui, gente? Certo? E na urgência, essa bolsa vai para qualquer um, porque é melhor a possibilidade de uma imunização do que a certeza de um óbito, certo? E o QEL positivo? A mesma história. Lembram que as nossas mulheres, todas abaixo de 50 anos, estão sendo fenotipadas para RH e QEL? Se a minha mulher é QEL positivo, eu vou fazer bolsa QEL positivo. Se a minha mulher, eu não conseguir fenotipar, ela tem 30 anos, eu vou fazer bolsa QEL negativo, certo? Mas mulheres acima de 50 anos e homens, eu vou fazer QEL positivo para não faltar para quem é, para mulher com menos de 50 anos e crianças, certo? É o mesmo conceito do CDE. Um detalhe que eu tenho na grande maioria das pessoas, das mulheres em idade fértil, a fenotipagem RH e QEL realizada, e para aquela mulher que é QEL positivo, eu vou querer esse CH, certo? Eu vou repetir a questão do celano, tá? Lembram que o celano é o parzinho, é o irmão do QEL? O celano negativo é um sangue raro, tá? Hoje a gente não tem mais a recomendação
de mandar amostras de QEL positivo para a fenotipagem do celano, certo? Por que a gente não faz isso? Porque a gente vai atrasar a liberação e o celano é um antígeno pouco imunogênico. Para vocês terem noção, é o sangue raro mais comum aqui no Ceará. Temos 100 e tantos doadores celano negativo. Eu nunca na minha vida vi um anticelano. E eu trabalho em imunematologia, eu estou perdendo a conta já, mas com imunematologia, considerando a residência, há 16 anos, né? 14 anos diretamente na hemoterapia. Então, eu nunca vi um anticelano. É um antígeno pouco imunogênico. E a gente não deve atrasar a liberação de uma bolsa porque eu quero ver o celano do paciente, certo? Então, essa conduta também foi alterada. Não precisamos enviar da agência transfusional para a imunomatologia quando é QEL positivo para verificar o celano, certo? Eu não sei se algum dia vocês fizeram isso, mas hoje a gente não vai mais fazer. A não ser que esteja dentro da imuno, né? Estou dentro da imuno, é QEL positivo, custa nada fazer o celano, certo? Compatibilidade ABO para hemácias, não, eu tenho certeza que vocês não têm dúvida nenhuma. Quando eu voltei para o Ceará em 2013, eu ficava às vezes meio braba, porque quando a gente tinha que liberar um CHO para um paciente B, existia uma resistência enorme de todo mundo para essa liberação. Gente, não precisa ter medo de não liberar isogrupo, certo? Claro que eu não vou fazer isso, a não ser em paciente que seja imunizado, que eu não consegui o fenótipo para ele naquele momento, ou seja, uma urgência e eu não tenho bolsa ali. Sempre eu vou tentar fazer isogrupo pela questão simples que eu não posso estar usando O para todo mundo, né? Porque vai faltar O para quem é O. Então, eu vou sempre na vida tentar fazer do mesmo grupo do paciente, fazer isogrupo, para evitar faltar hemocomponente depois, concentrado de hemácia, para quem precisa daquele determinado grupo, tá? Mas não há nenhum problema e nós nunca, olha aí, gente, nós nunca vamos perguntar para o médico se ele aceita, certo? Por quê? Porque o médico não tem nenhum papel nessa decisão. Essa decisão é da agência transfusional, do serviço de imunohematologia. Nós não temos que perguntar para a equipe assistencial. Por favor, não perguntem. Por favor, não perguntem. Sabe por quê? Porque a pessoa que não sabe, quando recebe uma pergunta dessa, vai dar a resposta não. Porque não sabe, se estão perguntando, pode dar problema. Não perguntem. O O não é compatível para o A, então se um A precisar tomar O, não vai ter que perguntar para o médico. Essa é nossa função dentro da agência transfusional. A gente não tem que passar perguntas que não tem necessidade para fora, só para atrapalhar a vida dos nossos doentes. Certo? Se vocês estão na dúvida se pode usar ou não, tem um plantão para isso. Ligue na Imunemato, ligue para o médico plantonista, mas não façam nunca a pergunta para o médico assistencial. Ele não vai saber responder e vai dar um não para a cara de vocês e vai atrapalhar o atendimento do doente. Certo? Alguma dúvida disso? Não? Beleza. E por fim, depois que eu faço a retipagem do meu CH, lembram que eu faço sempre a retipagem, é o único teste que é obrigatório na transfusão de emergência. Transfusão de emergência eu vou liberar sem os testes, sem terminar meus testes, mas antes da liberação, a única coisa que eu sou obrigada a fazer é a retipagem. E aí, por fim, eu vou pegar na transfusão de hemácias, de granulócito, sangue total, vou fazer a realização, vou realizar, na verdade, a prova cruzada ou prova de compatibilidade. Esse é um teste obrigatório nesse tipo de transfusão, em que eu vou verificar, o principal papel é verificar a compatibilidade ABO entre o doador e o receptor. Então, é a minha segurança a mais que aquele meu paciente daquele grupo que eu tipei, que o meu doador é daquele grupo que eu tipei e que vai ser compatível, certo? Mas nessa prova cruzada, eu posso acabar detectando a presença de algum anticorpo que eu não consegui perceber na avaliação da PAI. Lembrando que a nossa PAI hoje tem 3 hemácias, mas não são 3 hemácias que contêm os 378 antígenos já descritos. São hemácias que contêm os principais antígenos que podem estar relacionados à formação de anticorpos que causam reação e causam doença hemolítica do feto e do recém-nascido. Mas nunca as hemácias da PAI vão ter todos os antígenos para triagem. Então, a gente vai entender
que alguns anticorpos podem ser detectados apenas na prova cruzada, certo? E mesmo uma prova cruzada negativa não significa uma transfusão segura, tá? Minha PAI deu negativo, minha PC tá ok, resolvido, não vai ter problema. Mentira, pode ter problema sim. E nunca, gente, na vida, nunca, por favor, nunca quando eu tenho uma PAI positiva, eu vou liberar uma prova cruzada sem fazer os testes complementares, sem fazer um painel de identificação. Por quê? Eu sempre falo do KID, mas eu vou contar uma história de um anti-DUFA. Tinha uma paciente que ela tinha uma anemia ferropriva. Olha aí, idade fértil, menstruação exagerada, tinha uma anemia por deficiência de ferro por conta dessa menstruação dela, e ela precisava fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia até mais tardia, de uma fratura que ela tinha tido no braço. E aí chegou, o médico olhou para o hemograma dela e falou assim, eita, 8,5 de hemoglobina, eu não vou para a cirurgia desse jeito não, eu quero uma transfusão. E aí fizeram a solicitação de uma transfusão pré-operatória totalmente errada, vocês concordam? Uma anemia por deficiência de ferro, uma cirurgia eletiva, não precisava nunca ter sido transfundida aquela mulher. Mas fizeram a requisição de transfusão, a agência transfusional fez os testes, teve uma PAI positiva na agência transfusional, certo? Na época, essa agência transfusional não tinha um serviço de referência. E aí não tinha como fazer painel, o médico falou, eu quero transfundir antes da cirurgia. A agência transfusional pegou a bolsa no estoque e cruzou a bolsa. A bolsa foi compatível. Essa paciente foi transfundida à noite, paciente sem indicação de transfusão, cirurgia eletiva, anemia ferropriva, transfusão noturna. Ela fez uma reação hemolítica imediata por um na verdade era DUFA, mas eu vou falar que aqui era um anti-KID-A. Por quê? Porque esse anticorpo tinha um negocinho chamado efeito de dose. Eu já falei com vocês anteriormente, mas eu vou falar de novo, que esse é um dos grandes perigos da imunohematologia, tá? Efeito de dose é uma característica do anticorpo. É um anticorpo que trabalha de um jeito diferente e que ele é preguiçoso. Vamos falar que é um anticorpo preguiçoso in vitro. Só na bancada ele é preguiçoso. Ele é um anticorpo, e aqui no exemplo o anti-KID-A, com efeito de dose, que ele vai reagir, normalmente não é nem tão bem assim, mas vai reagir bem com as hemácias, quando tudo que tiver na hemácia é KID-A. Quando é que tudo que está na hemácia é KID-A? Quando essa pessoa, né, por exemplo, esse doador, recebeu da mãe dele um alelo KID-A e do pai dele um alelo KID-A. Então, todo KID que ele produz na hemácia é KID-A. Então, a gente fala que esse doador, essa hemácia, na verdade, o doador é homozigoto para KID-A e essa hemácia tem dose dupla de KID-A. Lembrando que nenhuma hemácia é homozigota nem heterozigota. Hemácia nem núcleo tem, né, gente? Então, a hemácia tem dose única ou dose dupla. O doador é homozigoto para KID-A, quer dizer, tem 2 genes iguais, e a sua hemácia tem dose dupla para KID-A. E esse paciente com anti-KID-A vai reagir, se o KID-A estiver ainda reagindo, né? Porque nem sempre ele está reagindo. Mas lembra da historinha PAI positiva da minha paciente? Era uma PAI positiva, quer dizer, tinha um anticorpo que ainda reagia. Que reagiu porque a hemácia da PAI era positiva em dose dupla para o antígeno. E aquele meu anticorpo preguiçoso reagiu com ele, porque quando tem dose dupla, ele vai lá e reage. Quando eu tenho dose única, quer dizer, doador heterozigoto, ele tem um gene que é KID-A, outro gene que é KID-B, somente metade da hemácia vai ser KID-A, a outra metade vai ser KID-B. Então, eu vou ter dose única de KID-A e dose única de KID-B. E o meu anticorpo, perigosíssimo, mas preguiçoso in vitro, ele não vai reagir com essa hemácia, porque o anticorpo tem efeito de dose. Aí eu tenho um anticorpo com efeito de dose que dá uma reação negativa com essa hemácia in vitro. Mas ele é um anticorpo preguiçoso in vitro.
Em vivo, quando essa bolsa é transfundida, esse anticorpo perigosíssimo vai lá e causa uma reação, muitas vezes, o KID, e no caso da nossa paciente, um DUF-A, causou uma reação hemolítica imediata. A paciente foi para diálise, gente. Destruiu toda a hemácia, fez como se fosse uma reação por ABO. Então, nunca na vida, numa PAI positiva, eu vou deixar de identificar o anticorpo. Eu tenho que fazer painel de identificação de anticorpos, certo? Então, o efeito de dose é exatamente isso, é um anticorpo que não reage ou reage de forma mais fraca quando a hemácia tem dose única do antígeno. Vocês conseguiram entender? Vocês querem que eu repita? Essa informação é muito importante, certo? Posso para frente? Sim. Então, tá bom. Não, eu queria que repetisse. Vou repetir, então. Vamos pensar em 3 doadores aqui. 3 hemácias que vão estar lá na nossa conservadora de hemácia, certo? Esse daqui é um doador que tem 2 alelos diferentes, um alelo KID A e um alelo KID B, quer dizer, um gene KID A e um gene KID B, um herdou da mãe e um herdou do pai. Esse doador é heterozigoto para KID A. Esse doador é homozigoto para KID A, ele tem um alelo KID A e outro alelo KID A. E esse é homozigoto para KID B, ok? Então, heterozigoto para KID, um alelo diferente do outro, homozigoto para KID A, homozigoto para KID B. O homozigoto para KID B só vai ter KID B na membrana eritrocitária, porque metade do KID é KID B, e a outra metade também é KID B. Então, existe dose dupla de KID B na membrana eritrocitária, certo? O indivíduo que é KID A, homozigoto para KID A, vai ter produção de KID A e de KID A. Então, tudo de KID que está na membrana eritrocitária é KID A. Essa hemácia tem dose dupla de KID A. E esse daqui é o perigoso, certo? Esse doador, ele ganhou da mãe um alelo KID A, um gene KID A, e do pai um gene KID B. Então, metade da hemácia dele vai ser KID B, e metade da hemácia dele vai ser KID A. Essa hemácia vai ter dose única de KID A e de KID B. Então, metade é KID A, metade é KID B. Os anticorpos com efeito de dose, eles não reagem, pode dar reação negativa ou uma reação mais fraca quando a gente está testando na bancada, fazendo uma prova cruzada, por exemplo, com hemácias que só tem uma parte de KID A. Então, é uma parte KID A, uma parte KID B. Meu anticorpo com efeito de dose é preguiçoso in vitro, então ele não vai reagir com essa hemácia. Eu vou fazer uma prova de compatibilidade, uma prova cruzada, e essa hemácia vai ser lindamente compatível, apesar de ter o KID A aqui. Vocês estão vendo? Meu paciente tem um anti-KID A, o concentrado de hemácia tem um KID A, reação negativa. Por quê? Por conta desse negócio chamado efeito de dose. Esse anticorpo preguiçoso in vitro não quer trabalhar quando somente metade da hemácia é KID A. E aí eu transfundo essa hemácia e o anticorpo preguiçoso in vitro se torna um monstro em vivo. Então, ele destrói todas as hemácias transfundidas, porque as hemácias são antígeno positivo, certo? Então, muito cuidado em confiar na prova de compatibilidade. Não posso nunca, gente, certo? PAI positiva, regra 100%, tem que ir para estudo, tem que fazer painel. E aqui no Ceará, esse painel é repetido de acordo com a validade da amostra. 72 horas de validade da amostra, 72 horas de validade do painel, certo? Nem pensar em fazer prova de compatibilidade com uma PAI positiva sem ir para estudo. Deu para entender, gente? Certo? Então, essa hemácia vai ser destruída na hora que a gente transfundir. E, às vezes, gente, vai acontecer o contrário. Eu tenho uma PAI negativa e eu tenho uma prova incompatível, uma prova cruzada, uma prova de compatibilidade incompatível. O que a gente vai pensar? Primeira coisa que eu posso ter um erro de ABO aí, não posso? Não é a primeira razão para eu fazer a prova de compatibilidade?
Às vezes o paciente é O e eu peguei um CHA e eu cruzei, vai dar incompatível. Vai dar incompatível. Então, eu vou repetir o ABO do paciente e o ABO do CH, apesar de eu já ter feito, né? Claro, ninguém vai sair cruzando sem ter retipado e sem ter tipado o doente. Eu vou retipar o doente e vou retipar o CH. Pode ser problema na cartela? Pode, certo? A cartela pode estar com gel ressecado. Aí, na hora que eu fiz a PC, deu incompatível. E aí, a gente vai pensar, depois que eu resolver esses dois problemas, que eu posso ter dois tipos de problema. Problema no doador, daquele concentrado de hemácia, ou problema no meu paciente, certo? É mais comum ser problema com concentrado de hemácia. Eu tenho um doador, principalmente agora, nessa época do Covid, o doador tem um TAD positivo, um teste direto da antiglobulina positivo, um CUMB direto positivo. Então, primeira coisa, depois que eu confirmei o ABO, vi se a cartela estava com problema, é fazer o TAD daquele concentrado de hemácia. Porque se o TAD for positivo, eu já vou ter um anticorpo ligado ali. Na hora que eu for fazer a prova de compatibilidade, aquele anticorpo ligado, para mim, eu não vou conseguir saber se é dele ou não, certo? Então, o primeiro passo nessas situações é fazer o TAD, o CUMB direto do CH, certo? CUMB direto do CH deu positivo, o problema é com o CH. Então, o CH vai ser devolvido para o hemoce, a rotina é imuno repetir esse TAD, e depois, se estiver positivo mesmo, descartar o concentrado de hemácia. Se o TAD do concentrado de hemácia for negativo, o problema não é com o doador, o problema é com o paciente, certo? O que pode acontecer? Primeiro, eu posso ter um anticorpo por efeito de dose que passou ali na PAI. Lembram que as hemácias do PAI não são perfeitas? Não são perfeitas. Tem 2 ou 3 hemácias que não vão conseguir ter todos os antígenos necessários para avaliação. E algum desses antígenos pode estar em dose única e eu ter um paciente com anticorpo com efeito de dose, certo? Então, eu posso ter um anticorpo com efeito de dose que a PAI não pegou e eu tive muita sorte e eu peguei na PC, certo? E a outra coisa, pode ser um antígeno que não estava presente na hemácia da PAI, mas que está na bolsa. É uma das formas mais frequentes de a gente encontrar um anticorpo contra antígeno de baixa frequência. Menos de 1% da população, por exemplo, tem aquele antígeno. Ele não vai estar na triagem da PAI, mas eu peguei na prova de compatibilidade. Então, como que eu descubro se é efeito de dose, se é anticorpo contra antígeno de baixa frequência? Eu mando para a imuno. A imuno vai fazer a avaliação. Lembrando que, gente, que eu sempre tenho que mandar a bolsa junto, né? Então, eu vou mandar as amostras e a bolsa para que a imuno faça os testes. A imuno vai fazer painel, vai repetir a PC, para ver qual é o problema que está levando àquela incompatibilidade com PAI negativa. Tudo certo, gente? Então, PAI negativa, PC incompatível, repito a BO da bolsa do paciente, faça PC em outra cartela, tudo certo aí, fazer o TAD do concentrado de hemácia. Pode ser problema só no concentrado de hemácia. TAD positivo, concentrado de hemácia mandado para imuno, que vai refazer o TAD e mandar para descarte. TAD negativo, o problema é anticorpo no paciente. Aí a gente vai mandar para estudo no hemoce, amostras e concentrado de hemácia, para que a imuno faça a avaliação para ver o que está acontecendo. Ninguém está autorizado a sair cruzando bolsa na agência, gente, se eu tiver um TAD negativo do CH, certo? Vocês vão estar colocando o paciente em risco. Então, TAD negativo da bolsa, a bolsa foi incompatível, tem anticorpo ali, manda para a imuno, ok? Alguma dúvida? Não? Doutora, Marcos do CRAT, gostaria de fazer uma colocação. Pode falar. Pode ser absurdo, mas se eu não fizer, eu vou passar uns 4 dias sem dormir. Diga lá. Digamos que a gente vai fazer um procedimento de liberar uns concentrados de hemácia de extrema urgência, uma transfusão maciça. E quando a gente envia essas bolsas, mesmo, digamos que seja O negativo, só por exemplo, e lá quando já está transfundindo, temos o resultado de prova cruzada compatível e PAI positivo,
e a gente vai ligar para o médico, digamos que tenha sido 5 bolsas, foram administradas 2. E aí, a gente vai fazer fenotipagem de outras bolsas para intervir nesse restante das bolsas, ou como é que procede? Isso vai ser definido caso a caso com o médico que está avaliando o paciente, né? E com o médico do plantão da Imuno, certo? Se for uma transfusão de emergência, o paciente morrendo, sangrando, se não for transfundido com aquelas bolsas, vão ser aquelas bolsas mesmo, mas quem vai definir vai ser o médico assistente. Nem a gente no plantão da Imuno, nem vocês vão conseguir definir se o paciente vai morrer ou não sem aquele CH. É sempre o médico que está vendo o paciente. E aí tá aquela máxima, é melhor a possibilidade de uma reação do que a certeza do óbito, né? Então, essa definição do que vai ser feito naquele momento para aquele paciente é sempre uma decisão do médico assistente. E, independente da decisão dele, nós vamos fazer estudo, vamos fenotipar a bolsa para aquele anticorpo que foi encontrado e depois a gente vai dar notícia para o médico. Ó, esse anticorpo é perigosíssimo, pode causar uma hemólise intravascular imediato, ou esse anticorpo ele não costuma dar tanto problema, pode ficar tranquilo, certo? Então, assim, essa decisão de continuar a transfusão ou não é do médico assistencial. Vocês vão ligar para o plantonista da Imuno, vão avisar para o médico que tem que entrar em contato com a gente para a gente poder dar as coordenadas, certo? Mas o estudo tem que ser feito, a fenotipagem da bolsa vai ser feita, mas a decisão de prosseguir essa transfusão sem o resultado é do médico que está vendo o doente, ok? Perfeito. Então, tá. Então, os hemocomponentes modificados, sempre observar a doença de base. Teoricamente, vai vir essa informação na requisição de transfusão, infelizmente nem sempre vai chegar, mas nós, quando tivermos essa informação, vamos olhar, vamos colocar essa informação no campo de observação para a transfusão do SBS. Todos nós que estamos assistindo a aula da hemorragia do Ceará temos acesso a essa observação para a transfusão, então a gente vai colocar a observação para a transfusão sempre que o paciente tiver alguma necessidade de hemocomponente modificado, tá? Quando a gente vai transfundir plaqueta, a gente vai fazer preferencialmente do grupo do paciente, mas nem sempre isso vai ser possível. Nenhuma plaqueta dentro do Ceará é liberada de outro grupo sem a avaliação do hemoterapeuta. Então, sempre a distribuição dos hemocentros vai entrar em contato com o médico plantonista, hemoterapeuta, para definir qual é o melhor plaqueta a ser liberada para aquela criança, certo? Ou para aquele indivíduo, porque independente da idade, sempre vai ter um hemoterapeuta tomando essa decisão. Nós não vamos liberar plaquetas negativas para homens ou para mulheres acima de 50 anos ou homens que não têm um diagnóstico hematológico que seja RHD negativo. Nesses casos, também o hemoterapeuta do Hemossi tem como padrão, de acordo com nossa legislação, liberar concentrado de plaqueta positivo. Se for diagnóstico hematológico, mulheres com menos de 50 anos, crianças RHD negativos, aí sim a gente libera concentrado de plaqueta RHD negativo. Nós não temos o padrão de fazer a imunoglobulina anti-D, a ROGAM, para todo mundo que toma plaqueta positiva, porque a gente sabe que vai desperdiçar recurso e atrapalhar a vida do doente, porque aquela imunoglobulina vai dar PAI positiva durante bastante tempo. Mas todas as mulheres com menos de 50 anos, ou crianças, né, do sexo feminino, vão receber a imunoglobulina anti-D se precisarem receber plaqueta RHD positiva, certo? Isso também é uma conduta do hemoterapeuta, então, por isso que toda a liberação de concentrado de plaqueta RHD negativo é feito pelo hemoterapeuta, todos, 100%, ok? Em relação ao plasma, a gente vai sempre fazer do mesmo grupo do ABO do paciente e tanto plasma quanto crio, eu não preciso respeitar o RHD. Na transfusão de emergência sem amostra, nós temos na hemorragia do Ceará uma rotina de fazer um plasma A, que tem uma etiquetinha especial chamada PTM sem ABO, protocolo de transfusão maciça, em que ainda eu não sei o ABO do doente. Fiquei sabendo qual é o ABO do doente, mudo o grupo sanguíneo do plasma para o grupo do paciente. Em crianças, a gente vai fazer um plasma AB. O CRIO, a gente só precisa respeitar a compatibilidade se for para crianças com menos de 10 anos ou menos de 35 quilos. Nossos adultos
recebem CRIO B ou O, né? Não precisa respeitar o RHD, como eu já falei, em relação ao plasma também. E na transfusão de emergência sem amostra, adultos vai ser CRIO B ou O e crianças CRIO AB, né? Eu vou tentar liberar um CRIO que seja compatível para qualquer grupo de crianças com menos de 10 anos ou menos de 35 quilos. Antes da liberação, vou sempre checar os dados do rótulo, a numeração, a tipagem ABO-RHD, a fenotipagem, hemoglobina S, PAI, validade, se o hemocomponente foi modificado, qual é o aspecto dele, se tem Swirling de plaquetas, né? Lembrando que o Swirling tem que ser avaliado em cada passo da liberação daquela plaqueta. Então, no processamento, na distribuição e na agência transfusional, antes da liberação de plaqueta, o Swirling tem que ser visto. E eu vou sempre checar, conferir, identificar, verificar, para nunca liberar hemocomponentes, caso existam dúvidas ou discrepâncias, certo, gente? Na dúvida, começa do zero. Eu nunca vou começar do meio do processo. Ah, eu peguei aqui um CH que foi cruzado, está com um número diferente. Vai começar do zero, vai fazer todos os testes de novo, nada de corrigir um erro, porque a chance é grande de dar problema, ok? Preencho totalmente a etiqueta de transfusão, anoto o nível de compatibilidade, faço dupla checagem com SBS, ART, o livro de compatibilidade, o rótulo do hemocomponente e a etiqueta de transfusão. Lembrando sempre que a amostra vai ser guardada por 10 dias, assim como o segmento do concentrado de hemácia que foi liberado para aquele paciente, sempre identificado com o número da bolsa. E às vezes a gente libera a bolsa e aí ligam, não vamos mais transfundir. Perdeu o acesso, está hipertenso, parou de sangrar. Vamos sempre buscar o mais rapidamente possível esse hemocomponente. E nós temos uma portaria que fala, e isso é uma recomendação também internacional, que fala que mais de 30 minutos do CH fora da temperatura controlada tem que ser descartado, vai para o lixo, certo? Se menos de 30 minutos, então eu corro. Alguém ligou e falou assim, eu não vou usar esse CH, vou lá, corro, pego o CH, devolvo para minha conservadora. Menos de 30 minutos, eu vou só fazer a inspeção visual. Passou de 30 minutos, devolve para o hemócio vai descartar esse concentrado de hemácia, ele não pode ser mais utilizado, ok? Lembrando sempre, paciente recebeu uma gota do hemocomponente, ele foi transfundido. Ah, perdeu o acesso, recebeu uma gota, foi transfundido. Teve reação, recebeu uma gota, foi transfundido, certo? Então, recebeu 10 microlitros, esse paciente foi transfundido. Então, eu vou colocar sim na requisição de transfusão, sim no livro. Vou encaminhar para descarte no hemócio, mas sem dar saída no SBS. Por quê? Porque essa bolsa foi para a transfusão, ela foi transfundida sim no paciente, apesar de ter sido transfundido somente uma gota, então eu vou ter que vincular essa bolsa ao paciente. Então, eu não dou a saída para o SBS para mandar para o hemócio, eu dou a saída só na DT, né? Só manual. E eu vou colar essa etiquetinha naquele concentrado de hemácia, por exemplo, transfusão interrompida, para o pessoal da distribuição saber que aquele hemocomponente não pode ser dado saída para incineração no SBS. É tudo manual. Por quê? Porque eu vou precisar vincular aquele hemocomponente ao paciente. Se eu descartar esse hemocomponente, o SBS vai entender que ele não foi transfundido. E ele foi, porque uma gota é transfusão, ok? Então, colocar a etiquetinha transfusão interrompida para que todo o trajeto desse hemocomponente seja feito de forma manual, fora do SBS, porque eu vou precisar vincular o meu hemocomponente ao meu paciente. Certinho? Gente, são 10 para as 9. E eu falo que só, essas aulas são tão importantes e eu queria saber de vocês se vocês se importam de a gente ter uma aula a mais dessas rotinas. Pode ser? Não, pode. Pode ser, sim. Pode ser, sim. Então, a gente vai... Muito necessário. Vamos sim, doutora Denise. Beleza. Então, a gente vai fazer essa aula na semana que vem, na terça, ok?
para a gente ir devagarzinho, eu não queria fazer essas aulas correndo. Eu sei que é muita coisa, né? Muita dúvida que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada no dia a dia. E aí eu queria que a gente saísse dessas aulas preparados, pelo menos com menos dúvidas do que a gente entrou aqui. E aí, para isso, a gente tem que ir devagarzinho mesmo, ok? E aí, semana que vem, a gente continua na terça-feira. Pode ser? Então, tá bom. Ok. Pode. Deve. Alguma dúvida, gente? Tiraremos na próxima aula. Tá. Ninguém tem dúvida para hoje? Não? Aí eu quero que vocês preparem as perguntinhas, então, para a próxima aula, para a gente sair sem dúvida nenhuma, ok? E aí, terça-feira, a gente volta. Obrigada, gente. Boa semana.